mundo já desperta a sorrir. É hora, irmão, pegue essa estrada, comece a caminhada com os que já se vão. O futuro é agora, vá em frente sem demora, a esperança é você. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Olha, já desponta um novo sol, o mundo já desperta a sorrir. É hora, irmão, pegue essa estrada, comece a caminhada com os que já se vão. O futuro é agora, vá em frente sem demora, a esperança é você. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Se é mais um novo dia de uma longa caminhada, com passos firmes pela vida, eu vou seguindo minha estrada. Quem poderá dizer que segue o mestre? Quem saberá o que é seguir? Quem poderá vencer o medo de viver? Quem chegará onde quis? E onde quer que você vá, leva contigo essa lição de manter sempre a sua fé em Jesus dentro do coração. E onde quer que você vá, leva contigo essa lição de manter sempre a sua fé em Jesus dentro do coração.
Esse é mais um novo dia de uma longa caminhada, com passos firmes pela vida. Eu vou seguindo minha estrada. Quem poderá dizer que segue o mestre? Quem saberá o que é seguir? E quem poderá vencer o medo de viver? Quem chegará onde quis? E onde quer que você vá, leva contigo essa lição de manter sempre a sua fé em Jesus dentro do coração. E onde quer que você vá, leva contigo essa lição de manter sempre a sua fé em Jesus dentro do coração. Música sempre boa, sempre bom. Uma boa noite para todo mundo. Estamos aqui então para mais uma noite de palestra aqui no nosso querido Zil da Gama, virtualmente, hoje recebendo aqui o Adilson Ferreira. Muito prazer em receber você, Adilson. Uma boa noite. Prazer é meu. Prazer é meu, Rony. Ok, muito bom. Hoje é mais um dia, como a música sugere, né? Mais um novo dia. E a gente vai seguindo e tentando fazer sempre o que é melhor, né, para todos nós, vencendo a cada dia uma etapa e sendo cada vez melhores, né? Como bons discípulos do Cristo, que é o tema dessa noite, né? Então, a gente recebe você com muito carinho e também, da mesma forma, todos os amigos e nossos trabalhadores também que estão já aqui conectados conosco. Bom, nós queremos aproveitar e falar de uma campanha que a gente está fazendo. A gente tem falado, né, a respeito da nossa sede, né, que está em expansão e já nos finalmente, né, foi totalmente sem querer que a gente ia ficar tanto tempo assim sem poder estar fisicamente lá no Zilda, e a reforma acabou coincidindo, né, com esse momento. E estamos finalizando, né? Então, a gente está aqui lançando a campanha para todos aqueles que puderem nos ajudar com qualquer contribuição, e também convidar a outros possíveis apoiadores para instalarmos ar-condicionado na sala de passe. Sala de passe vai ser em outro lugar, né? O salão é em outro lugar, na sala vizinha. A sala de passe é diferente, né? Tem outro formato. E a gente, para nosso maior conforto, nós vamos ter ar-condicionado, né? Assim como o salão. E então, a gente abre nesse momento a campanha para adquirir o ar-condicionado, né? São duas unidades que custam R$ 2.200 cada um,
Então, total aí de 4.400, e a gente, somando as contribuições que cada um pode oferecer, a gente certamente vai chegar nesse valor, né? Então, fica aqui disponível para todos conhecerem a campanha, também poderem compartilhar, ok? Essa campanha, ela pode ser, a contribuição pode ser feita na agência do Itaú, ou então através do PicPay. Vamos distribuir esse folheto, que ele pode ser lido pela câmera do celular, no aplicativo, e você pode fazer a contribuição de qualquer valor, né? O que importa realmente é a nossa ajuda e não especificamente o valor, porque na soma e na multiplicação a gente sempre chega lá. Toda a construção do Zilda foi assim, né? Foi somando as pequenas contribuições de cada um, e a gente conseguiu fazer com que essa casa tivesse, né, esse porte todo que tem, sendo que o principal recurso, a gente sempre fala isso, o principal recurso mesmo é o recurso espiritual, né? Que esse não tem dinheiro que compre. Por mais que tivéssemos dinheiro ou que não tivéssemos, né, o recurso espiritual é sempre o mais significativo, que é o que nos mantém hoje aqui, ok? E queremos só mais um recado importante, né, que a gente tem sempre falado, né, sobre o atendimento fraterno, além de todas as outras atividades que se mantêm virtualmente, como os estudos e as nossas palestras de quarta e sábado. A gente quer lembrar a todos do atendimento fraterno, que continua virtualmente. Basta você mandar uma mensagem para nós e a gente entra em contato para conversar, trocar uma ideia, ter uma orientação, aquela palavra amiga, né, que a gente sempre precisa ouvir. Então, aproveite também esse canal, ok? Muito bem. Agradecendo, então, a presença de todos, a presença do nosso amigo Adilson. Nós vamos convidar, então, a todos que já estão aqui conosco para nós, mais uma quarta-feira, comprovarmos que estamos todos juntos, embora cada um na sua casa, embora fisicamente distantes, estamos todos juntos. E nesse momento, nos unindo em pensamento, em torno de Deus, nosso Pai, nosso Criador, vamos pedir, Senhor, nos abençoe mais uma vez, nesse dia de tantas belas oportunidades, de tão ricos sinais a nos indicarem o caminho para a felicidade e a paz. Que o Senhor possa seguir nos inspirando ao trabalho, à nossa renovação, e que nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, possamos imprimir em nossas ações, nos nossos menores atos, as lições do Mestre, que ainda hoje permanecem tão atuais e tão necessárias quanto há 2 milênios atrás. Que o Senhor nos inspire, nos envolva, nos acalme a alma diante de tantas incertezas. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem. Então, Adilson, com você, então, a nossa palestra dessa noite. Obrigado. Eu que agradeço, Rony, a gentileza do convite, né? Um abraço a você, a todo o pessoal aí do Zil da Gama, a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse instante. É uma alegria muito grande poder estar de volta no Zil da Gama, muito embora virtualmente, né? Mas estamos juntos sempre em coração. Bom, vamos falar de discípulos de Jesus.
E aí nós vamos recordar da nossa época dos bancos escolares, né? Para alguns já há algum tempo, para outros nem tanto, mas nós já detemos um conhecimento muito grande em várias áreas. Matemática, história, geografia, física, em vários setores, né? E nós percebemos também o nosso crescimento em cada assunto que estudamos ao longo de vários e vários anos, ao longo da vida como um todo, né? Mas aí eu pergunto, será que nós recordamos dos nossos professores? Será que lembramos o nome deles, os hábitos que eles tinham, como se comportavam? Provavelmente não. Eu, pelo menos, não, né? Já faz tanto tempo, mas isso não importa. Não importa. E eles nem estão preocupados com isso, com a lembrança do nome, como que eles eram, como eles agiam. Não estão preocupados. Por quê? Porque o mais importante aconteceu. Nós aprendemos. Isso já os deixa, com certeza, felizes. Mas quando pensamos a respeito de Jesus, será que a humanidade se recorda mais do professor do que do ensinamento? Será que a maioria da humanidade se fixa mais nesse mestre que nos encanta, né? Aquela figura de Jesus, essa figura tão linda que foi pintada? Será que a grande maioria se fixa mais nele? Eu diria que sim, né? E mais nele do que em certos aspectos que não o ensinamento moral de Jesus, né? Recordam-se muitos dos milagres que Jesus fez. E nós sabemos que milagres não existem, né? Aquilo que é sobrenatural, ele continuará sobrenatural enquanto nós não compreendermos e transformarmos aquilo de sobrenatural para natural. É assim. Será que muitos se recordam, e acredito que sim, das reações de Jesus? Vamos lembrar, por exemplo, os mercadores do templo, lá em Jerusalém, né? Aquela reação dele diante dos cambistas, que foi pintado ao longo dos evangelhos como se fosse uma atitude violenta de Jesus. Não, jamais. Jesus não era violento. Era enérgico. Enérgico é outra coisa. Não tem a ver nada com a violência. Quantos se prendem a episódios como esse e não conseguem perceber, por exemplo, que nos variados templos, nas variadas igrejas de hoje, os mercadores estão a postos, estão bem presentes, né? Aí vendendo muitas vezes a verdade. E é uma tristeza. Muitos ainda, com relação a Jesus, se relembram ou lembram de palavras que foram utilizadas pelo Mestre e que foram utilizadas para fixação de dogmas, né? Como o vinho, o pão, e não recordam exatamente que, não percebem exatamente que o vinho, que ele diz ser o sangue, ele está se reportando a um sacrifício dele. Cada um de nós tem que fazer o seu próprio sacrifício. E quando ele fala do seu corpo, que é o pão, é a sua mensagem, a sua orientação que nos traz o alimento necessário para a alma. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, o que Jesus nos falou. Provavelmente, nós conhecemos muita gente que está dessa forma, encantado com Jesus, acha maravilhoso, entretanto, não aprendem. Chegaremos ao final, pessoas assim chegarão ao final da sua vida, com um profundo amor pelo professor, mas com um absurdo desconhecimento da matéria. E tem um ditado que diz assim: entre o professor e o aprendizado, tudo depende do aprendiz. Podemos ter um professor maravilhoso, Jesus, né? Uma competência, uma grandeza que não conseguimos imaginar. E o aprendizado que precisamos ter, ele nos coloca à disposição. Contudo, depende de cada um de nós. Depende daquele que é
o aprendiz. Se de fato nos dedicarmos a conhecer a mensagem de Jesus e nos aplicarmos de uma forma vigorosa, certamente aprenderemos a mensagem desse mestre. Há 2000 anos atrás, ele esteve conosco fisicamente, esteve nos ensinando, e ele trazia uma bagagem infinita, fantástica, e queria nos deixar esses ensinamentos. Contudo, não podia. Por quê? Porque nós não tínhamos condição de absorver tudo aquilo que ele precisava nos deixar. E é por isso que ele disse, bem no finalzinho da sua caminhada terrena, na quinta-feira, quando ele ia ser entregue, e logo em seguida morto, no dia seguinte. Na ceia, ele diz que pediria ao Pai para que o Pai enviasse o Consolador. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, disse Jesus, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ele disse, ensinar todas as coisas. Então, porque não disse tudo? Nós temos tudo a aprender pela frente. Jamais teremos um aprendizado completo. E esse professor está continuamente conosco, ao nosso lado, nos oferecendo a oportunidade desse aprendizado. Quando diz ainda que o Consolador viria para relembrar o que ele disse, é porque aquilo que ele disse foi esquecido, foi distorcido, mal compreendido, desprezado, ignorado. E como aconteceu isso, de fato? Nós sabemos que nos 3 primeiros séculos, o primeiro que Jesus estava conosco fisicamente, o segundo e o terceiro, a mensagem do Mestre permanecia cristalina, pura. Havia entre os seguidores a fraternidade, o amor, eles viviam em comunidade. Entretanto, no 4º século, em razão do domínio que Roma exercia sobre aquele povo, sobre o judeu, Roma leva para dentro de si a mensagem do Cristo. Roma, que era até então pagã, que não conhecia o cristianismo, que não compreendia o nosso Deus, ela leva no 4º século para dentro de si a mensagem do Cristo. Por amor? Não. Por temor. Temor porque a mensagem do Cristo ganhava corpo, crescia e chegava a colocar o próprio Império Romano sob risco. Então, Constantino, imperador de Roma, leva para dentro de si a mensagem de Jesus. E logo aí já acontecem algumas distorções, porque Roma era pagã. E houve uma convivência entre o cristianismo e o paganismo. Só por aí já entendemos as distorções que devem ter acontecido nesse período. Se não bastasse isso, Roma também, a Igreja Romana, se reúne, isso no ano 325, num concílio organizado pela religião romana. Concílio, a reunião dos religiosos, para decidir quem era Jesus. E aí eles decidem. Haviam 2 correntes. Uma que dizia que Jesus havia conquistado a grandeza através de sucessivas existências ao longo da sua caminhada. Obviamente que não no planeta Terra, porque ele acompanha a Terra desde o início. Mas ele teria conquistado em outros orbes. E outra corrente dizia que Jesus era Deus, consubstanciado, tinha a mesma substância de Deus. E nesse concílio, a Igreja Romana decide que Jesus é Deus. E aí, perdemos o endereço de Jesus. Ele ficou tão distante de todos nós. Então, era preciso resgatar esse Jesus, porque ele é humano como nós. Óbvio, muito mais evoluído, mas é humano, não é Deus. Então, como discípulos de Jesus, que nós queremos ser, precisamos entender, por exemplo, o que é caminho, verdade e vida. Só que para entender, precisamos trabalhar. Exige luta, perseverança, busca. E muitas vezes não estamos dispostos a nos envolver
de uma maneira mais firme na mensagem do Mestre. Ficamos um pouquinho de lado. Deixamos as coisas para quando ficarmos mais velhos. Quantos dizem isso, né? É complicado. Mas há 2000 anos, Jesus tinha seus 12 discípulos. Será que eles entendiam plenamente Jesus naquela época? Não. Não entendiam. Nós vamos lembrar que Jesus, quando ele foi chamado por um pai que trazia até o Mestre o seu filho, que padecia, era um problema obsessivo, e que ele diz: Jesus, cura meu filho, eu levei até os teus discípulos e eles não souberam fazer nada. E Jesus se reporta aos 12, dizendo: olha, se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês diriam a esse monte: sai daqui e vai para lá. E o monte iria. Então Jesus já nos mostrava naquele momento que os discípulos vacilavam, né? Não tinham conhecimento pleno, eram humanos tentando aprender. E como fica tão claro isso quando Jesus, após a sua morte, somente após 40 dias, os discípulos realmente aprendem a confiar em si mesmos. Durante 40 dias após a sua morte, o Mestre apareceu a todos eles. A parte mais importante aconteceu na Galileia, que era a região norte. E aí nós vamos ver episódios tão lindos, como, por exemplo, Jesus à margem do mar da Galileia, né? Os discípulos pescando lá no mar, e Jesus aparece. Já haviam se passado alguns dias da sua morte. Jesus se materializa ali às margens do mar da Galileia. E aí ele grita para os discípulos que estavam lá no meio do mar: como é que está a pesca? Está ruim, eles gritaram. Então pegue a rede e lance para o outro lado. E eles lançaram. E a rede veio tão cheia de peixes. E aí eles olharam e perguntaram a si mesmos: quem é aquele homem na margem? Olharam e de repente um diz: é o Mestre que está lá. E vieram correndo para a praia. Vieram encontrar-se com Jesus naquela aparição que acontecia ali na Galileia. E naquele episódio, Pedro, que trazia ainda o coração tão maltratado pelos 3 nãos que ele havia dito na quinta-feira, quando Jesus foi aprisionado, recordam-se disso? Jesus havia predito isso. Olha, antes que o galo cante, você, Pedro, vai me negar 3 vezes. É natural isso. A fraqueza do discípulo. Tudo bem, não era crítica, não. Apenas Jesus via que isso iria acontecer. Então, Pedro, que carregava essa tristeza dentro do seu peito, naquele momento em que Jesus aparece no mar da Galileia, ele corre e se encontra com Jesus. Ali, eles fazem uma refeição. E no meio da refeição, Jesus com os seus discípulos. E aí nós precisamos nos colocar nessa situação, porque somos discípulos de Jesus. E aí, Jesus, se dirigindo a Pedro, sentindo que o coração daquele homem tão forte, tão valente, estava maltratado em razão dos 3 nãos, Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Jesus, na mesma hora, e Pedro, na mesma hora, responde a Jesus: sim, mestre, eu te amo. E Jesus diz: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É dar pasto, alimento aos que necessitam, que são todos, afinal. Esse é o trabalho do discípulo que depois vai se tornar apóstolo. Alimentar aqueles que têm fome da verdade. Mas Jesus novamente pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Será que ele não me escutou? Deve ter pensado Pedro. E ele responde: sim, mestre, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Era o segundo sim que Pedro falava para Jesus. Passados uns instantes, Jesus novamente pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas?
Pedro deve ter ficado desconcertado. Será que ele está desconfiando? Será que ele não acredita em mim? Eu respondi 2 vezes que o amava. E aí Pedro dá a resposta mais linda. Ele responde assim: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Transferiu a Jesus esse entendimento, porque Pedro amava Jesus. Mas como comprovar esse amor? Como mostrar esse amor? Jesus sabia, Jesus percebia. Então, Jesus dava a Pedro a oportunidade de anular os 3 nãos através de 3 sims que ele pôde dizer. Mas mesmo assim, todos os discípulos ainda não acreditavam em si mesmos. E o discípulo, quando não acredita em si, ele não consegue fazer o trabalho que lhe cabe. Vamos ver quando os discípulos realmente despertaram. Jesus, numa dessas aparições, pede aos discípulos que descessem para a região onde fica Jerusalém. E ali, no dia seguinte, aconteceria uma grande festa, a festa da colheita da cevada em Jerusalém, festa de Pentecostes. E os discípulos todos reunidos ali, de repente eles começam a falar em línguas. E nesse momento, eles descobrem que continuavam sendo acompanhados realmente por Jesus. Jesus estava presente. Foi o momento em que eles viraram a chavinha do entendimento e passaram a compreender que eles tinham a capacidade de levar para toda a terra a mensagem do Mestre, que é o trabalho do discípulo, que é o nosso trabalho. Então, precisamos entender o que vem a ser caminho, verdade e vida, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas como entendemos isso? A grande maioria da humanidade se prende a um caminho. Caminho é o ensinamento do Mestre. A um caminho que o Mestre deixou há 2000 anos. Caminho esse que está narrado nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. E ficam presos simplesmente àqueles textos. São maravilhosos. Mas aquele caminho fica tão pequeno, tão estreito. Aí nós temos que descobrir que Jesus continua presente. Jesus continua ao nosso lado. Jesus continua falando conosco em todos os instantes. Jesus fala conosco numa casa espírita. Jesus fala conosco numa igreja, né? Através de um sermão bem feito, que sai do fundo do coração do sacerdote, através de um culto numa igreja evangélica, quando aquele que está falando fala de Jesus, de Deus, com muito amor. Então, esse caminho ao longo do tempo, somado a livros que você pode ler, a filmes maravilhosos, a conversação edificante com companheiros, esse caminho vai se alargando ao longo do tempo. E esse caminho vai ficando cada vez maior. E ficando cada vez maior, eu tenho a oportunidade de, transitando por esse caminho que vai se alargando, em todos os instantes, ter a oportunidade de colher um material que eu necessito para construir a minha verdade. A minha verdade é minha. A sua é a sua. As nossas verdades são muito parecidas porque nós trilhamos os mesmos caminhos. Os caminhos que Jesus nos deixou. Mas a verdade que você construiu é um pouquinho diferente da minha, talvez, né? Algum detalhe eu aceitei, outro não. Você aceitou aquilo que eu não aceitei, outra não. Então, eu vou construindo essa verdade. E a verdade é obra individual, é obra de cada um de nós. Quanto maior o caminho, quanto mais compreensão eu tiver de tudo aquilo que Jesus vem me deixar nos dias de hoje também, deixará por todo sempre, eu terei então a oportunidade de criar uma verdade maior, construir uma verdade maior. Será que temos dúvida que a verdade é construção individual? Tenho certeza que Zilda Gama,
na sua livraria, sua biblioteca, não tem verdade para oferecer àqueles que comparecem. Ninguém pode comprar a verdade. Verdade, portanto, é criação de cada um de nós. Zil da Gama, como todas as casas, templos, dá a oportunidade de ampliar esse caminho, para que a gente trilhe buscando entendimento, e aí construir essa verdade. Querem ver como a verdade é algo que não se transfere, é algo que muitas vezes é difícil de falar para o outro? Vamos voltar 2000 anos atrás. Vamos ver Jesus sendo interrogado por Pilatos. E a impressão que temos é que toda e qualquer pergunta formulada ao mestre, ele saberia responder. Não é assim. Querem ver? Pilatos, interrogando Jesus, pergunta: "O rei dos judeus, o que significa muitas moradas? Me fala dessa verdade." Jesus se calou. Não tinha o que falar. Mas, Jesus, me fala aí, o que eu preciso fazer para conquistar o reino dos céus? Jesus se calou. Por quê? Porque aquela verdade era de Jesus. Se Jesus dissesse: Pilatos, para você alcançar o reino dos céus, é preciso nascer de novo. Pilatos diria: bobagem, Jesus, isso é bobagem. Por quê? Porque era a verdade de Jesus, não de Pilatos. Então a verdade eu construo, você constrói. Pilatos deve ter construído, a esta altura, deve ter construído a sua verdade melhor, né? Mas a maioria desconhece isso. E aí, por desconhecer, o relacionamento da humanidade, grande parte da humanidade, com Jesus, como é que fica? Fica um relacionamento estranho, né? A maioria se relaciona de uma forma tão inadequada com Jesus, tão estranha, querendo fazer barganhas com o mestre. E aí vamos lembrar do livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel aborda isso. E ele pinça de um evangelho, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38, que diz assim: eles os seguem, estão seguindo Jesus. E Jesus, isso aqui aconteceu quando Jesus ia começar o seu ministério, que ele chegava às margens do mar da Galileia e os discípulos iam começar a chegar até o mestre. E aí, eles começam a seguir o mestre e Jesus pergunta a eles: o que buscais? Vocês estão buscando o quê? Vocês estão atrás do quê? Obviamente, os discípulos vieram a responder 3 anos depois, por ocasião da festa de Pentecostes. Mas no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, Chico Xavier, é a lição 22 que buscais. E Emmanuel cita exatamente esse trecho do Evangelho de João. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E aí, precisamos aprender. Nós que queremos ser, de fato, discípulos de Jesus, buscando de uma forma intensa, precisamos pensar sobre isso e responder para nós mesmos como é que está a nossa caminhada. Emmanuel diz que a vida é um conjunto divino de experiências. A vida é uma soma de conhecimentos. E que os valores religiosos são ou representam a mais importante tarefa, a busca do valor religioso, pois é isso que nos dá a iluminação que nos leva a Deus. Esse valor religioso não é exatamente aquilo que as religiões pregam, né? A forma de se comportar. Não, não. O valor religioso é a iluminação interior. E aí, Emmanuel vai complementando. Os homens, contudo, estendem a esse departamento que é a busca dos valores religiosos uma viciação de sentimentos que está dentro deles. E eles usam isso no jogo inferior
dos interesses egoísticos. Emmanuel diz que nos templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis. Nós sabemos disso, né? Quantas promessas os fiéis fazem e que não faz sentido nenhum. É uma coisa tão estranha. Eles entendem muitas vezes, diz Emmanuel, que Deus é uma força subornável. É uma força envolvida em privilégios. É uma força que tem as suas preferências. Se eu fizer isto, ele vai preferir a mim e não ao outro. E por falta de um entendimento maior, de uma busca maior, no entendimento daquilo que Jesus nos deixou há 2000 anos e que continua nos deixando nos dias de hoje e deixará sempre, muitas pessoas se socorrem do plano espiritual na busca da solução de problemas mesquinhos. Eu vou lá procurar ajuda espiritual para ver se soluciona a minha dificuldade tal, meu problema Y, e vai procurar como se a espiritualidade estivesse a serviço, como se a espiritualidade tivesse uma varinha mágica e que batesse na nossa cabeça e solucionasse todas as minhas dificuldades. Mas Emmanuel diz, essas pessoas se esquecem que o Cristo ensinou e exemplificou. É isso que precisamos entender. Jesus veio para nos ensinar, mas ensinar através do exemplo. Quantos dizem, Jesus veio para nos salvar? Não, Jesus não veio para nos salvar. Jesus veio para nos deixar as ferramentas que vão nos propiciar um aprendizado, um entendimento que permitirão que eu me liberte. É diferente de salvar. Me liberte das dificuldades que eu carrego ainda. Egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, ira, quanta coisa ainda carregamos. E Emmanuel diz que a cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus, é um símbolo vivo, porque é o sacrifício dele para nos ensinar, não para nos carregar no colo. Não faz o menor sentido. E ainda pergunta, Emmanuel, ou diz, quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Porque sem a compreensão de Jesus no íntimo, mais os atos de cada dia, se não tivermos isso, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Nós, como discípulos, não podemos fazer isso. Não podemos ser levianos nessa busca. Porque não podemos nos esquecer, diz Emmanuel, que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos. A entrada de todos os templos. A casa espírita também. Perguntando aos que entram. Que buscais? Está buscando o que aqui? Qual é a tua pretensão? Está me procurando? Com que objetivo? Está se empenhando? E aí a resposta, às vezes, fica um pouquinho complicada. Precisamos, sim, colocar em nós um entendimento sólido, buscarmos essa compreensão que Jesus nos deixa aí à disposição. Interessante que muitas vezes nós, num dia normal, nós damos 2, 3 horas para assistir uma novela, né? Não que seja proibido, não é isso não. Damos mais 2 ou 3 horas para acompanhar um jogo de futebol. Damos mais 4, 5 horas para assistir um filme. E não damos 15 minutos para compreender Jesus. E aí? Como é que fica esse caminho, verdade e vida? É um caminho que não se abre. Se não se abre, eu fico com um olhar tão míope diante daquilo que ele nos deixou, porque é tão pequeno e eu mal compreendo. Olha como é verdade. Perguntem, obviamente sem o objetivo, mas perguntem a muitas pessoas
O que eles entendem, por exemplo, de uma determinada parábola? O que você entende dessa parábola? Muitas vezes, não entendem nada. Não conseguem evoluir dentro de uma parábola que Jesus deixou. E a parábola exige conhecimento, raciocínio, dedicação. E quando eu não busco isso, como que eu vou entender uma parábola? Jesus deixou, por exemplo, a menor parábola delas. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher misturou em 3 porções de farinha até ficar tudo levedado. O que entender disso? O reino dos céus é como o fermento que uma mulher misturou em 3 porções de farinha até ficar tudo levedado. É um ensinamento fantástico de Jesus. Só que precisamos raciocinar, precisamos pensar, precisamos compreender. Por quê? Porque senão continua uma história sem sentido. Reino dos céus é aqui dentro. É a paz que eu consigo instalar aqui, mesmo no meio da guerra. É aquela paz interior que vem, vamos falar bem rápido, porque senão teríamos assunto para uma live inteira. Então, reino dos céus é aqui. O coração em paz, sereno, compreendendo, lutando, passando pelas dificuldades, sendo resignado. Esse é o reino da paz. Que é o fermento que eu coloco aqui dentro. Que fermento? O fermento do ensinamento de Jesus. É isso que vai crescer. Mas cresce aos poucos, porque ele vai dentro dessa massa, 3 porções de farinha, surtindo o seu efeito devagar. Mas ele vai pedir dedicação, luta, suor, porque a massa precisa de umidade. E aí, depois que eu faço isso tudo, que me dedico, que me empenho, que não paro anos e anos nessa busca, de repente eu vejo que a massa cresce. Quando cresce, ela vai ao forno. E o forno, aquele calor abrasador, faz com que essa massa se transforme num pão. E esse pão cortado em fatias. Cortado em fatias para quê? Para que eu coma sozinho? Não, para que eu espalhe, que eu distribua. É a prática da caridade. Então, rapidamente, nós falamos, é uma parábola tão linda e que vai nos trazer tantos e tantos ensinamentos. Se eu não amplio o caminho, se eu não construo uma verdade maior, eu tenho dificuldades para entender. Então, precisamos nos dedicar nesse aprendizado e nos renovarmos em cima de tudo isso que formos aprendendo. Então, em renovação, nós vamos lembrar, por exemplo, de talvez o maior exemplo de renovação, de mudança, Paulo de Tarso. O grande homem transformado. Um homem que sai das lutas humanas. Um homem que estava fadado ao sucesso aos olhos da terra. Era um doutor da lei, jovem, reconhecido em todo o meio judaico. Jerusalém estava a seus pés. Era um homem de poder. Entretanto, sabemos dos acontecimentos na sua vida. Apaixonou-se por Abigail. Teve aquele episódio com o irmão de Abigail, Gesiel, Estevão. Vemos ele aprendendo com o próprio Estevão verdades que caíram no seu coração e que o fizeram ficar revoltado. Por quê? Porque era coisa nova e que fazia sentido. Ele só não queria aceitar. Vamos ver a partida da sua noiva. E ele ficou com aquela semente, Jesus, dentro do seu coração. Faltava só a virada da chavinha. Vamos ver na estrada de Damasco, quando o mestre aparece à sua frente. E ali, no meio das lutas humanas, ele ia seguir de uma forma incansável os passos do mestre. Mesmo com toda a dificuldade que ele carregava. Ele, que era o grande perseguidor e que passaria a ser o grande perseguido, ele não pensou 2 vezes. Ele simplesmente respondeu a Jesus naquela aparição: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não regateou com Jesus. Ah, você quer isso? Eu posso fazer um pouco menos?
Posso ir de uma forma mais simples? Posso preservar a minha condição em Jerusalém? Ele não pensou. Ele se tornou, de fato, um discípulo de Jesus naquele momento. E é isso que nós precisamos fazer. Mas naquele episódio, Saulo de Tarso, que agora viria a ser, posteriormente, Paulo de Tarso, saiu renovado, saiu modificado, mesmo sabendo que a caminhada seria longa e árdua. Foi fácil para ele? Não. É fácil para você, para mim? Não. Mas é possível? Sim. Basta querer, basta lutar. Foi o que Saulo ou Paulo fez. Porque dentro do coração de Paulo, certamente travou-se um grande duelo entre o que ele desejava ser e o que ele realmente era. Eu quero ser o quê? Quero ser um discípulo de Jesus. Mas o que é que eu sou? Eu sou uma pessoa pequena ainda, com tantos defeitos, tantos vícios, mas eu quero me modificar. Então, o que é que eu quero ser? O que eu desejo ser? Eu vou buscar para eliminar de mim aquilo que eu realmente sou neste momento. Quero ser alguém melhor. Então, essa oportunidade, esse duelo pode servir para mim como um desânimo ou um estímulo. Para Paulo de Tarso, foi o grande estímulo. Ele saiu renovado, decidido, enfrentou todas as dificuldades. E essa modificação, para nós também, discípulos, é uma transformação que não pode mais parar. Não, de forma nenhuma. O tempo que vai levar, não importa. Não é importante o tempo. O importante é o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa luta. Como Paulo, né? Vamos também nos recolher no deserto. Que deserto? Aqui no interior, aqui dentro, para nos conhecermos melhor, para vermos o que é que nós precisamos fazer, para percebermos aquilo que ainda nos incomoda, aquilo que não está bem resolvido dentro do nosso coração, que como discípulos de Jesus, eu preciso buscar isso, preciso me modificar. Vamos lembrar que Paulo, mesmo seguindo daquela forma tão linda a Jesus, ele afirmou na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 22. Ele falou isso: não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço, né? Que coisa! Nós ainda somos assim. Quando ficamos desatentos, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal é tão fácil, é tão simples, né? Então, precisamos, inspirados por Jesus, sentir, pensar, observar, ouvir o Mestre e ser um pouquinho de Jesus em todos os episódios da nossa existência. É possível? É perfeitamente possível. Dedicação. Porque se não tivermos a dedicação, a seriedade, o empenho, as coisas vão realmente ficar difíceis, né? Vamos lembrar, por exemplo, do nosso querido Chico, que quando ele encontra pela primeira vez Emmanuel, foi lá em Pedro Leopoldo, junto a um açude que ficava na entrada da cidade, e que Emmanuel convida Chico para trabalhar na doutrina, para divulgar o mestre. E Chico, ali naquele momento, ainda tão garoto, né, 21 anos de idade, ele pergunta a Emmanuel: mas Emmanuel, o que é que eu preciso ter para conseguir isso? E Emmanuel diz: disciplina, disciplina e disciplina. Se não tivermos disciplina, nós paramos ao longo do caminho. Lembram-se do episódio que deve ter passado na mente de Paulo de Tarso. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim, não é digno do reino, disse Jesus. Por quê? Porque o arado é a possibilidade de trabalhar,
de sulcar a terra, de preparar o solo para receber a semente, ajeitar tudo para que a água realmente permita fazer com que aquela semente, com o adubo que está ali, realmente ela germine, cresça, produza. Mas quando eu coloco a mão no arado e olho para trás, aí eu me lembro de outra frase que uma pessoa disse a Jesus: "Ah, eu quero te seguir, mas permita que eu vá enterrar o meu pai." E Jesus diz: "Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Segue. Vamos construir o reino dos céus." Obviamente, essa mensagem de Jesus não se reportava a dizer: "Não deixe seu pai insepulto." Não, de forma nenhuma, né? Ele queria dizer que quando eu ponho a mão no arado e estou disposto a fazer o melhor, significa que eu estou decidido a matar coisas do passado que já não me interessam. É calúnia, difamação, o boato, maledicência, o egoísmo. Eu quero matar isso tudo. Mas, quando eu ponho a mão no arado e olho para trás, é porque eu estou ainda preocupado com tudo isso que eu matei. Eu estou preocupado com os meus mortos. Ainda estou provavelmente dando valor àqueles mortos. Talvez esteja até um pouquinho arrependido de tê-los matado. E aí Jesus diz: "Mas se você quer mudar, deixe que os mortos, aqueles que ainda estão envolvidos nisso, enterrem esses seus mortos, porque já não te pertence mais." Então Jesus, dentro de toda essa sabedoria, ele diz: "Põe a mão no arado, vá em frente, siga em frente." E aí, vamos com relação a Paulo de Tarso. Vamos lembrar no umbral dos templos. Quando nós formos entrar num templo, quando formos entrar na casa espírita, quando formos entrar numa igreja, não importa, onde formos entrar, e Jesus estiver lá, nos perguntando: "Que buscais?" Seria tão bom se nós pudéssemos responder: "O que eu estou buscando, Jesus? Estou buscando estar com você, com a tua causa, estar com a causa do próximo." Sabe por quê, Jesus? Porque já não sou eu mais quem vive, é você que vive em mim. Já não sou mais eu quem fala e quem age, é você que vive e age em mim. Sejamos, então, discípulos, conscientes de que o discípulo é aquele que aprende. E quem aprende, ensina, leva, distribui. Então, somos discípulos, bebendo nessa fonte maravilhosa chamada Jesus. Mas somos apóstolos, distribuindo a todos aqueles que necessitam daquele pouco que já aprendemos. Agradeço a possibilidade de ter estado com vocês. Queria só fazer um lembrete, um segundinho só, já deu o horário. Nós temos uma live semanal, todas as sextas-feiras às 20 horas. Essa live, nós estamos falando de Jesus, sempre de Jesus. Falamos de Jesus muito antes de Jesus, em 3 lives. Estamos falando de Jesus na época de Jesus, há 2000 anos, e falaremos de Jesus depois de Jesus. Quem puder, quiser nos acompanhar, toda sexta-feira, 20 horas, Instagram, @Adilson Ferreira, tudo junto, .AP de pato, F de faca, APF. Pelo YouTube, youtube.com/Adilson Ferreira, tudo junto, com A maiúsculo e F maiúsculo, e em seguida, maiúsculo APF. Se puderem estar conosco, vai ser uma grande alegria. Um forte abraço a todos vocês do Zio da Gama e, em outra oportunidade, queira Deus, estejamos novamente juntos. Forte abraço a todos vocês e muito obrigado pela atenção.
Muito bom, muito bom. Adilson, tem uma pergunta aqui do Fernando, acho que Vamos vai lá. tempo da gente fazer, né? Ele pergunta aqui qual que é a diferença entre discípulo e O apóstolo. discípulo é aquele que busca o aprendizado, ele vai aprender, né? Ele bebe da fonte. E o apóstolo é aquele que leva o ensinamento. Então, inclusive, esse conceito foi muito firmado pelo querido professor Severino Celestino da Silva, né? Um dos maiores conhecedores de Bíblia. Então, o discípulo é o aluno, o apóstolo é o professor. Normalmente, o discípulo esteve com um mestre, aprendeu e levou para outros, se tornando apóstolo de outros. Paulo de Tarso não foi discípulo direto de Jesus, mas ele bebeu nessa fonte, como nós estamos bebendo. Vamos lembrar de Paulo de Tarso, lendo as anotações de Mateus, né? O aprendizado que ele teve com Gamaliel, na própria Casa do Caminho. Então, ele se tornou um discípulo aprendendo. E aí ele é conhecido como apóstolo dos gentios, porque ele levou esse aprendizado, portanto, como professor, ele levou para os gentios. Gentios são os pagãos. Excelente. Excelente, o Fernando está aí já agradecendo, né? Assim como várias outras pessoas aqui também comentando, e realmente nada mais importante do que conhecer, estudar e nos deixar inspirar por este mestre absoluto que até hoje nós necessitamos dele mais do que nunca. Mais do que nunca precisamos dele, né? Com certeza. Então, a gente agradece, e aí, Adilson, eu pedi um favor para você, se você puder colocar nos comentários depois aqui para o pessoal poder te encontrar lá no YouTube e no Instagram para a sua live de sexta-feira, ok? E aí poder ficar aí, né, para o pessoal poder seguir. É sempre importante, né? Então, fica aí o convite para que possamos participar. Perfeito. Ok. Muito bem. Agradecendo, então, a participação de todos aqui, mais uma vez, né, nossos amigos. Fiquei devendo um abraço para Maria de Lourdes Carole Rocha, faz um tempo já, hein? Faz várias semanas que estou devendo esse abraço, que foi solicitado pela sua filha. Então, está mandado um abraço, né? E a gente fica muito feliz, né, de ver pessoas, né, de longe também, nossos amigos que estão longe, aqueles que a gente não tem visto, né, por enquanto, e encontrar com eles por aqui, poder mandar um abraço, mandar um boa noite e receber de volta. Isso, sem dúvida, muito positivo, sem dúvida. A gente fica feliz de, pelo menos, esse contato, né, a gente poder manter. E aí a gente, mais uma vez, convida a todos para a nossa prece final. A gente lembra a todos aqueles que nos acompanham e perguntam sobre os passes, né? Nós não estamos com passe fisicamente lá no Zilda, e a gente tem falado, né, sempre que este momento, se nós realmente nos abrirmos a isso, o passe irá acontecer, né, com os fluidos espirituais que são possíveis de serem movimentados em nosso favor. Então, é nesse momento mesmo, é agora, para todos nós, né? Então, convidando a todos mais uma vez para nos reunirmos na oração que nos integra como irmãos, como companheiros de jornada, como membros dessa comunidade tão
acolhedora, que é o Zio da Gama. Nós agradecemos, Senhor, muito pela noite de hoje, pelas palavras, pelas lições, pela imagem do Mestre Jesus, percorrendo as nossas lembranças, mexendo com as nossas emoções, para que, mais uma vez, as lições que não devem ser esquecidas do Mestre possam estar sempre vivas na nossa lembrança, porque a cada dia, a cada momento, a cada encontro, nós precisamos ser cartas vivas do Evangelho, que serão lidas por todos aqueles que reconhecerão em nós que somos discípulos do Mestre. Que a nossa confiança em nós mesmos e no Senhor, nosso Pai, protetor, que é amor, possa nos proteger mais uma noite de interação entre todos os amigos e a comunidade espiritual que nos sustenta os passos e o ânimo rumo ao futuro que nos aguarda, sorridente, com dificuldades, mas com tantas oportunidades de crescimento e de vitória. Que o Senhor nos abençoe e que a nossa emoção, aflorada hoje pelas lembranças do querido Mestre, possam envolver todos aqueles que nesse momento sofrem e precisam do Senhor, do seu amor, da sua paz. E que possamos continuar assim, unidos, sempre discípulos trabalhando pelo bem. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Bom, o Wagner fez uma pergunta aqui, não é exatamente do tema da palestra, né? Por isso a gente deixou para depois da prece aqui. Se você já lançou o seu terceiro livro, Seguindo com Jesus, é isso? O primeiro é Caminhando com Jesus na Galileia, o segundo é Seguindo com Jesus na Judéia, o terceiro, realmente em razão de tanta correria, tanta coisa que a gente tem feito, eu estou no meio dele, né? Ainda não tem título, mas esse terceiro vai narrar, para quem já leu, vai narrar a caminhada após a morte de Jesus, a casa do caminho, todos aqueles episódios, as viagens de Paulo, e também resgatar ao longo dessa caminhada personagens que ficaram esquecidos ao longo do tempo. Por exemplo, Maria Madalena, Maria de Magdala, né? Então, nós colocamos um repórterzinho, né? Figurado ali, a única ficção é um repórter, século XXI, que consegue passar para lá e acompanha tudo isso. Então, o terceiro grupo, o terceiro livro, ele vai acompanhar Casa do Caminho, Estevão, tudo aquilo que aconteceu, morte de Tiago, todos aqueles episódios, e as viagens de Paulo e reencontro com outros personagens que ficaram esquecidos ao longo do tempo. Tá? Estou devendo esse livro, estou com ele na pauta e eu preciso fazer. Mas a gente não tem parado, né? Legal. Tá? É isso aí, Wagner. Então, em breve, mais um livro aí disponível para a gente, né? A gente vai comunicar, viu, Rony? Ok, muito bom. Então, conte também com os canais aqui do Zilda para isso. A live de sexta-feira, fica aí o recado.
E a gente espera todos vocês na nossa próxima palestra, no sábado às 3 da tarde, ok? Grande abraço a todos. A gente se despede agora. Um abraço.